Bom, nessa aula aqui a gente vai entender como que funciona o Tor, né? Que é o melhor sistema aí de privacidade que a gente tem atualmente, né? Até o momento da gravação desse vídeo aqui. E acredito que vai continuar sendo durante um bom tempo, pelo menos, né? Que é a rota da cebola, né? O The Onion Router, o Tor, né? O Tor, ele nada mais é, em última análise, do que um proxy, tá? O Tor, ele tem a mesma funcionalidade, ele tem a mesma ideia ali do proxy, certo? Só que ele visa implementar a privacidade de uma maneira muito mais séria, né? De uma maneira muito mais profissional. Então, o funcionamento do Tor, ele vai passar basicamente por 4 camadas, que vai ser o seu Tor Client, que vai ser o cliente ali que você vai estar utilizando para acessar o Tor, seja um navegador, seja um servidor SOCKS, é que você instalou ali na sua máquina, a gente vai ver isso mais para frente. A gente vai ter o nodo de entrada, a gente vai ter o nodo intermediário e a gente vai ter o nodo de saída, né? A gente vai ter 3 nodos aqui, depois que a gente passa do nosso provedor de internet, e por fim ele vai fazer a chamada final para um site. Então, quando a gente tenta acessar um site utilizando o Tor, aquele nosso pacote, aquela nossa chamada, né, aquela informação que a gente está querendo acessar o site, ele vai ser criptografado pelo nosso client Tor, né, seja pelo nosso browser ou pelo o servidor SOCK que a gente tem ali rodando no nosso PC. Essa informação ela vai ser criptografada de forma que o provedor de internet ele não mais sabe o que a gente está querendo acessar. Ele não vai saber que a gente está querendo acessar o Google, por exemplo. Né? Ele vai saber que a gente está utilizando o Tor. Tá? Essa informação ele vai ser incapaz de saber. Mas ele não vai saber que site que a gente está tentando acessar. E diferente de um proxy, né, onde, por exemplo, cadê o proxy? Eu até perdi aqui. E diferente de um proxy, onde, por exemplo, tanto o site quanto o provedor vai ter a informação aqui de que esse é o proxy, né? Por exemplo, em caso de uma análise forense, em cima de um acesso que foi feito utilizando via proxy, se o atacante, se as autoridades, no caso, sabem que você está utilizando aquele proxy ali, o provedor ele também sabe que você está utilizando aquele proxy, né? Então, por exemplo, é sim possível fazer um rastreamento dessa informação, porque tanto o provedor quanto o Google ou o site em questão sabe que você estava utilizando aquele proxy. O Tor ele funciona diferente. Né? Então, por exemplo, esse primeiro nodo que você vai acessar aqui, ele não vai ser o nodo de saída. Ele não vai ser aquele nodo que vai ir direto... Calma aí, é aqui. Pronto, agora sim. Ele não vai ser aquele... O nodo é que você se comunica aqui, ele não vai ser... O proxy é que você se comunica aqui, ele não vai ser o proxy que vai se comunicar com o site. Aquele primeiro proxy que você se comunicar... ele na verdade ele vai se comunicar com um outro proxy. E lembrando que essa comunicação aqui, ela também está criptografada, certo? Ele vai se comunicar com esse outro nodo Tor aqui, criptografando aquele pacote, e esse nodo Tor aqui, ele vai se comunicar com um terceiro nodo, que é o nosso nodo de saída, e aquele nodo de saída, ele vai fazer a comunicação com o site ou com o sistema em questão que você está querendo acessar. Por essa natureza aqui, o Tor, né, por causa disso daqui, o Tor, ele é naturalmente lento. Então, se você já utilizou o Tor, você percebeu que a comunicação do Tor ela é bem lenta, né? E é por causa dessa natureza aqui. E toda essa comunicação, todo esse processo de criptografia e de embaralhamento faz com que o Tor seja muito seguro. Diferente de um proxy, onde a gente vai estar se comunicando com os mesmos servidores, todos esses nodos aqui que a gente está se comunicando, eles são nodos aleatórios. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma comunicação com o Tor, ele vai escolher um nodo ali aleatoriamente. Não é que cada chamada que a gente for fazer, cada vez que a gente acessar um site ou sempre que a gente recarregar a página, ele vai se comunicar com um nodo é diferente. Mas de tempos em tempos, sempre que você se conecta ali com o Tor, ele vai escolher aleatoriamente ali um nodo, e de tempos em tempos, aqueles nodos eles vão ser trocados, eles vão mudar ali para pegar um nodo aleatório, para você não ficar utilizando sempre o mesmo nodo, né? O que garante muito
a segurança ali do Tor. A única forma, né, de alguém ser capaz de identificar alguém que está utilizando a rede Tor ali é se aquela pessoa ela controlar o último nodo para saber o que foi acessado e o primeiro nodo. Então veja que ele tem que controlar dois nodos. Esse nodo aqui de intermediário meio que ele não vai fazer muita diferença se um atacante ele controlar o último nodo e o primeiro nodo, né? Justamente para fazer a comparação ali. E ainda assim é um trabalho bem difícil, porque vai ser uma comparação ali, muitas vezes é baseada em tempo, né? Porque como eu falei, esse pacote aqui, ele está criptografado, então o provedor aqui não sabe exatamente o que você está acessando. Então vai ser uma comparação ali mais via tempo, mas que é sim possível. E dado a natureza dos nodos serem escolhidos ali aleatoriamente, torna muito difícil que você caia ali, que alguém, né, consiga fazer você utilizar o mesmo nodo que aquela pessoa ali ela está controlando. Isso faz com que o Tor ele seja muito mais seguro do que, por exemplo, uma VPN ou do que um proxy aqui qualquer. E como eu falei, o Tor ele funciona via proxy, né? Ele funciona via um proxy SOC, e toda essa configuração aqui que eu falei faz com que o Tor ele seja muito mais seguro, né? Mas muito mais lento também. Então é basicamente assim que o Tor ele funciona.